Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Café com Emergência. Eu sou o Fernando e hoje a gente vai fechar a trilogia super especial sobre trabalho em equipe. E hoje o tema é um tema que dói um pouco para ouvir, porque a gente se reconhece nele. The Not My Problem Problem, que traduzido quer dizer o problema do esse problema não é meu, que foi publicado no New England Journal of Medicine, que tem como autora a Lisa Rosenbaum, a mesma dos artigos anteriores que a gente já discutiu aqui. E agora me responde uma coisa: quantas vezes você já ouviu alguém falar, isso aqui não é problema meu? Ou até mesmo você já falou, referente ao cuidado de um paciente. Por que é tão fácil empurrar para o outro e tão raro alguém assumir o papel de liderar o cuidado, mesmo sem ter aquela obrigação formal? Por que tantos olham, mas poucos agem? Hoje a gente vai falar sobre isso que todo mundo que trabalha em hospital já viveu: a fragmentação do cuidado e a erosão da responsabilidade. Então, solta a vinheta e vamos nessa. A ideia aqui não é apontar o dedo para ninguém, mas olhar para o espelho e pensar como que isso aparece no nosso plantão, no nosso dia a dia, especialmente na emergência. Pega o teu café e bora conversar sobre trabalho em equipe, responsabilidade e o que é de verdade fazer a coisa certa no dia a dia. Mais uma vez aqui, a autora começa contando o exemplo real de uma paciente complexa internada por um problema cardíaco relacionado a uma pancreatite biliar. Traduzindo para o nosso contexto, era aquela paciente cheia de coisas, vários serviços envolvidos, múltiplos procedimentos e ninguém claramente dono do caso. Sabe aquele clássico: ah, isso aí é com o pessoal da cirurgia, ah, o dreno é com o pessoal da gastro, a dor é com o clínico, e no fim ninguém assume? Pois é, esse é o famoso problema do não é problema meu. A Lisa descreve muito bem aquela fala clássica de pacientes e familiares que a gente já ouviu: doutor, você entra e fala uma coisa. A outra doutora acabou de entrar e falou outra. Ontem vocês disseram uma terceira. Vocês não conversam entre si? Quem é que está mandando aqui? Então, essa paciente, do caso, tinha a equipe da cardiologia, da gastro, da radiologia intervencionista, mas cada um com a sua parte. Quando a gente pensa na teoria, isso é um sonho. Um paciente com acesso a vários especialistas, hospital de alta complexidade, mas na prática o que acontece é o que provavelmente você já viu em algum plantão: muita gente boa, mas pouca coordenação. Ninguém integra a história. Decisões ficam travadas porque um joga a responsabilidade para o outro. E o paciente sofre com a dor, a incerteza e a demora. E a equipe sente que está tudo sendo feito correto, quando na verdade falta o essencial: alguém assumir de verdade o caso. No artigo, a autora descreve isso de forma brilhante. É quase um jogo de empurra-empurra institucionalizado. E vamos ser honestos: quem nunca viu isso num plantão, numa passagem de caso, num paciente de UTI com 10 especialistas envolvidos e 10 condutas diferentes? Você já participou de um cuidado assim, onde todo mundo parece à deriva e ninguém chama para si o problema central? No fundo, não é sobre falta de boa vontade. É sobre um sistema que ele distribui a complexidade, mas nem sempre distribui a responsabilidade. E o mais curioso, a gente vive cercado de tecnologia de comunicação, prontuário eletrônico, de grupo de WhatsApp, e-mail para todo lado, mas parece que quanto mais a gente se comunica, menos a mensagem chega do jeito certo. Quantas vezes o colega da emergência escreve: aguarda a avaliação da neuro. O da neuro escreve: aguardo avaliação da neurocirurgia. E o da cirurgia coloca: paciente mantido em observação. No papel, está todo mundo participando, mas na prática, o paciente está parado. E muitas vezes essa paralisia vem da ausência de um tradutor, alguém que costure todas essas pontas. No caso da paciente que ela descreveu, essa pessoa foi uma médica gastroenterologista que simplesmente decidiu assumir. Ela não tinha todas as respostas, mas ela teve o impulso de dizer: se ninguém resolver, o problema vai parar na minha mão. Ela correu atrás das imagens que a paciente fez em outro hospital, colocou tudo no sistema, foi até o radiologista para discutir o caso, revisou a anatomia,
confirmou a posição do dreno, chamou o radiologista para ir à beira-leito, alinhou o cuidado com a equipe multi, ensinou todo mundo a manejar o dispositivo da paciente. E olha que incrível, o que resolveu a situação da paciente não foi uma grande descoberta técnica, não foi uma droga milagrosa, um super procedimento, mas porque alguém decidiu que aquilo sim era o problema dela. E foi a disposição dela em se conectar, em conversar, em persistir. A heroína, nesse caso, foi a médica que fez o básico bem feito: ouvir, integrar, insistir, alinhar. Ela chama isso de a mecânica de ser médico. E é exatamente essa mecânica chata, burocrática, cansativa, que muitas vezes salva o cuidado de se perder na fragmentação. Avançando no artigo, a autora faz a conexão genial com a psicologia social. O famoso caso da Kitty Genovese, em Nova York, nos anos 60. Essa mulher de 28 anos, ela foi esfaqueada até a morte na frente do seu prédio. E embora ela tenha gritado por 30 minutos e várias pessoas tenham ouvido seu pedido de socorro, ninguém socorreu ou chamou a polícia. E foi daí que nasceu o conceito do efeito espectador. Ou seja, quanto mais gente em volta, menor a chance de alguém agir. As pessoas elas estão mais dispostas a ajudar em uma crise se elas forem os únicos observadores do que se outras pessoas estiverem presentes. Se ninguém está fazendo nada, deve ser porque ou não é tão grave assim, ou alguém mais qualificado já pensou e decidiu. É meio contraintuitivo, né? Mas é real. Nos hospitais acontece o tempo todo. Quanto mais especialistas no caso, mais diluída fica a responsabilidade. Olha a cara disso na medicina. A gente pensa, se já passaram cardiologista, urologista, neurologista, hematologista nesse paciente, quem sou eu para questionar? E aí a gente vira espectador da própria história clínica. E, ironicamente, é nas emergências reais que a gente trabalha melhor. Todo mundo sabe o seu papel, tem um líder claro, ritmo, comunicação, feedback. É nas quase emergências, aqueles casos lentos, complexos, crônicos, que a engrenagem trava. E é quando o paciente não melhora, mas também não piora rápido o suficiente, que isso tudo vai virando um impasse silencioso. E no artigo, a autora faz a seguinte reflexão: será que esses comportamentos eles dependem apenas do caráter ou do contexto? Aí a Rosenbaum lembra de um experimento clássico com alunos da teologia. Eles iam dar uma palestra sobre bom samaritano. No caminho, eles passavam por um ator caído precisando de ajuda. Adivinha quem parava para ajudar? Só os que não estavam com pressa. Não era sobre bondade, era sobre tempo, ou seja, o contexto. A correria, a sobrecarga, a pressão influencia mais na ação do que a personalidade em si. Essa sensação de correria eterna faz com que até pessoas bem intencionadas, empáticas e comprometidas deixem de agir em situações em que, se tivessem 5 minutos a mais, agiriam diferentes. Não é maldade, é conflito de demandas. Então, quando a gente fala de colaboração, a gente também precisa falar de ambiente. Não adianta pedir empatia se o contexto favorece o cansaço, o isolamento e o medo. Um ponto muito bonito do artigo é a discussão sobre quem a medicina escolhe chamar de herói. Talvez o heroísmo na medicina ele esteja nas coisas banais, não só em salvar vidas espetaculares, mas em sentar para conversar, integrar, ouvir, insistir, em garantir que ninguém fique dizendo isso não é comigo. A medicina glorifica o indivíduo brilhante, o salvador da pátria, e quase não reconhece o valor dos gestos discretos que fazem o trabalho em equipe funcionar de verdade. No fim, o heroísmo, ele pode estar em fazer o simples, porque é o certo a se fazer. Mas ninguém vai fazer um busto para uma pessoa que passou 2 horas caçando exame em hospital de origem, ou uma médica que passou o plantão alinhando condutas entre especialidades, pedindo para todo mundo falar a mesma língua na visita, checando se a família entendeu tudo. E talvez a gente precise aprender a dar status também para o esforço mundano e chato, que faz o sistema funcionar melhor. Em outras palavras, a gente fala muito em trabalho em equipe, mas a cultura ainda glorifica muito mais o indivíduo brilhante do que o conector persistente. E é esse o convite de hoje: olhar para o seu plantão, para o seu setor e se perguntar:
Será que tem algum problema do não é problema meu acontecendo perto de mim e eu posso ser a pessoa que dá o primeiro passo? Então, aqui eu separei em 4 blocos algumas ferramentas bem concretas para a gente aplicar no nosso dia a dia. Primeiro, sempre definir quem é o dono do caso. Uma pergunta que muda o jogo em qualquer cenário. Nesse momento, quem é o responsável principal por esse paciente? E designar claramente alguém diminui a difusão de responsabilidade e aumenta a chance de a coisa realmente acontecer. Segundo, pequenas paradas de alinhamento e não precisa ser nada super formal. É só a gente se perguntar: quais são os pacientes que mais me preocupam hoje? Tem alguém aqui com um cuidado fragmentado? Quem pode juntar as pontas? Tem algum paciente aqui que está meio encalhado na decisão? Quem pode assumir e resolver até o fim do plantão? Terceiro, crie micros momentos de segurança psicológica. A segurança psicológica, igual a gente já falou em outro episódio, é um ambiente em que as pessoas se sentem seguras para poder falar, discordar, expressar dúvidas sem serem ridicularizadas ou punidas. Pequenos gestos seus podem fazer a diferença, do tipo questionar: alguém aqui discorda do plano? Tem alguém que está incomodado com esse caso, mas ficou com receio de falar? Quando alguém aponta um problema, em vez de, mas isso é óbvio, né? Responder, boa, ainda bem que você falou isso, eu não tinha pensado dessa forma. Isso vai diminuir a sensação de cada um por si, a vergonha de levantar a mão e aumenta a chance de alguém dizer: gente, eu acho que ninguém está realmente cuidando desse problema aqui. Quarto, assumir que talvez ninguém tenha pensado nisso ainda. A Lisa, no artigo, ela fala sobre uma linha tênue entre aquela humildade mobilizadora, deixa eu conferir melhor, talvez eu possa contribuir sim, e a paralisia da inadequação. Se ninguém viu, quem sou eu para levantar isso? Na prática, tente se treinar para pensar assim diante do incômodo. Se isso está me incomodando, talvez valha eu pelo menos levantar essa questão. Vamos dar um exemplo. Você é R1, está lá na emergência e pensa: esse paciente está com dispepsia, a troponina está um pouquinho aumentada, me deixa meio inseguro. Em vez de, já passou pelo cardiologista, devem ter visto tudo. Tente usar o seguinte: doutor, eu posso só revisar com você esse caso? Tem algumas coisas que ainda me deixam preocupados. Se você, por exemplo, é enfermeiro, enfermeira, está na enfermaria e percebe que cada médico fala uma conduta diferente para a família. Em vez de você falar: não é minha função, eles que se virem, tente usar isso aqui. Doutores, a família está confusa. Podemos combinar uma fala única para alinhar todos? E aí outra coisa que é importante a gente falar nesse cenário é sobre o bem-estar institucional. Como é que ele fica no meio disso tudo? E tem um efeito colateral positivo muito importante dessas ações que a gente pode mudar. Quando a gente melhora a coordenação, reduz esse ping-pong de responsabilidade e dá espaço para a equipe falar, a gente reduz o desgaste de ver a coisa errada e não conseguir agir. Aquele sentimento de impotência ou até aquela chamada moral injury, que é aquele sofrimento de não conseguir fazer o que você acredita ser certo por causa do sistema. E isso, no longo prazo, é protetor contra o burnout, melhora a sensação de propósito e fortalece a cultura do serviço. O trabalho em equipe, ele não é só sobre produtividade, é sobre cultura. E essa cultura a gente constrói em cada atendimento feito. Então, no próximo caso enrolado como esse que a gente colocou aqui, lembre-se: a verdadeira transformação, ela começa quando você decide dizer: esse problema também é meu, pode deixar comigo. E se ninguém se mexer, talvez seja o momento de dizer: tudo bem, deixa comigo. Para resumir o nosso café de hoje, o não é problema meu muitas vezes não é maldade, é contexto. Muita gente envolvida, pouca clareza de responsabilidade, pressa e cansaço. O efeito espectador existe na medicina. Quanto mais gente, mais fácil a responsabilidade se diluir. A diferença muitas vezes vem de alguém que decide assumir, com humildade, com tempo investido, com comunicação clara. E pequenos gestos, revisar um caso, alinhar equipes, nomear responsáveis, eles podem ser mais heróicos do que qualquer grande procedimento.
Se você curtiu esse episódio, eu te convido a fazer um mini exercício essa semana. Escolhe um paciente no plantão em que o cuidado esteja meio fragmentado e se pergunte: o que eu posso fazer hoje para juntar um pouco melhor essas pontas? Então é isso, galera. Obrigado por assistirem até aqui. Curte, comenta, compartilha esse episódio com seus amigos e segue a gente lá no Spotify, no YouTube, no Instagram. E até a próxima.